Olá, tudo bem? Ótima quinta para você. Quinta-feira, dia 18 do mês de novembro. Vamos estudar então a lição dos jovens e dos adultos. A lição dos jovens da quinta-feira tem o título Deus quer se alegrar conosco. E antes da gente fazer a recapitulação, é importante nós partirmos de duas premissas muito simples que eu considero bem importantes para a gente refletir sobre esses pontos. Não só no dia de hoje, mas durante toda a semana, né? Primeiro, Deus sempre sabe o que é melhor para nós, porque Ele conhece todas as coisas. Então, quando Ele pede para nós fazermos algo, é porque é para o nosso bem. Segunda premissa, tudo o que nós temos vem de Deus. Tudo o que nós temos vem de Deus. Ok? Ok. Vamos então refletir agora falando de dízimo e de alimentação. O dízimo, ele tem a ver com a segunda premissa, de que tudo que nós temos vem de Deus. Então, quando Deus pede para nós separarmos 10%, ele pede para nós devolvermos esses 10%. Não é para a gente dar, porque o que a gente tem não é nosso. É para nós devolvermos. Por quê? Porque existe toda uma organização, uma estrutura que precisa desse dízimo para funcionar. Precisa porque não funcionaria se a gente não desse? Não, vai funcionar de qualquer jeito. Só que Deus quer que nós façamos esse exercício para exercermos a nossa fé nele, de que ele está suprindo tudo e de que nós tenhamos a humildade para saber que o que nós temos não é nosso. Em relação à alimentação, eu também vejo alguns pontos muito importantes que tem a ver com a gente mudar também essa concepção de que as coisas na Bíblia são proibidas porque Deus é ruim, né? Então, quando a gente pensa que Deus pede pra gente não comer isso, isso, aquilo, quando Deus pede pra gente não fazer isso, isso, aquilo, por mais que a gente não entenda o porquê, a gente precisa confiar que Deus sabe o melhor. Portanto, a gente não vai perder nada, pelo contrário, a gente só vai ganhar, né? A gente não vai dar uma de Dilma que ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, entendeu? Então, quando a gente decide obedecer a Deus, a gente não perde nada, a gente só ganha. Então, se Ele pede pra gente não comer, não vamos comer, né? Porque Ele sabe o que é melhor. Agora, se a gente pensar na alimentação ideal, a alimentação ideal é aquela do Éden. No Éden não havia carne, né? No Éden havia apenas frutas, né? Era uma alimentação plant-based, né? Uma alimentação baseada nas plantas. Então, o nosso corpo foi desenhado para isso. A permissão da carne foi uma exceção, por causa das condições excepcionais que se encontravam após o dilúvio. Então, o nosso corpo não foi construído para ter uma alimentação com carne. E hoje a gente vê que existem várias doenças cardiovasculares do trato digestório e outras consequências, até mesmo para a nossa saúde mental, quando a gente tem uma alimentação que é exclusivamente baseada em carne. Eu falo isso para vocês, eu não sou vegetariana não, tá, gente? É uma luta que eu venho tendo nos últimos anos para tentar diminuir ao máximo essa quantidade de carne que eu como, né? Mas não é fácil, porque é uma coisa de vida inteira e a gente precisa de força do alto para mudar hábitos, né? Mas a gente precisa entender que quando Deus pede para a gente fazer isso, é porque Ele sabe o que é melhor. Se você não quiser parar de comer carne, não tem problema nenhum, tá? Deus deu essa opção para nós. Mas o ideal, as condições ideais, temperatura e pressão, são essas condições em que nós tenhamos uma dieta mais saudável. Isso se refere a não comer carne com sangue, né? Tipo mal passado, sangue escorrendo, muita gordura, porque Deus não quer que a gente coma coisa gostosa? Não, porque essas coisas já são comprovadamente mostradas que fazem mal para a nossa saúde. E quando Deus proíbe isso, Deus já sabia que isso iria causar mal, por isso que Ele pede para a gente não fazer, tá bom? Antes da gente passar para a lição dos adultos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, não se esqueça também de comentar as suas impressões do estudo, tá bom? Isso ajuda bastante para a gente
Aumentar o engajamento, né? É o que o algoritmo faz. Vamos falar então da lição dos adultos. A lição dos adultos é uma questão de adoração e vem falando a respeito da exclusividade da adoração a Deus que Deus exige de nós, né? Na nossa vida, e assim como no povo de Israel, não havia espaço para outros deuses, né? Não havia espaço para outras, para que a gente dirija, não há espaço para que a gente dirija as nossas atenções para outra coisa que não seja Deus. E Deus, ao nos criar, Ele nos construiu assim, Ele nos criou para adorá-lo. Por isso que Ele exige a nossa adoração em primeiro lugar. E essa era uma luta com o povo o tempo inteiro, porque eles insistiam em cair na idolatria, em se envolver com outras nações, a adorar outros deuses. E o melhor de tudo, gente, é que apesar de Deus ter nos criado para adorá-lo, ou seja, nós temos a tendência de adorar algo superior a nós, né? Todo mundo tem essa tendência de acreditar que há alguma coisa transcendente e que nós cremos que seja o Deus Criador. Ele nos dá uma escolha. Todos os dias nós devemos escolher se nós vamos adorá-lo ou não. E a gente demonstra isso nas atitudes. Então é legal a gente fazer uma reflexão todos os dias e pensar: para quem que eu estou dirigindo as minhas atenções em primeiro lugar? É o Deus Criador ou não? Porque isso vai dar resposta e vai mostrar quem é o Deus na sua vida, tá? Então, pessoal, a lição de quinta-feira foi isso. Não se esqueça que a lição dos jovens está no TikTok, apenas esse recorte. E a gente se encontra, então, amanhã na lição de sexta. Até!